Falamos diretamente da Fundação Frederica Ebert e vamos hoje desenvolver aqui nesta sala uma conversa à volta do 20º aniversário da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A 31 de outubro, agora, a Resolução 1325 celebrou o seu 20º aniversário. Esta resolução traz duas perspectivas muito interessantes. Por um lado, os efeitos negativos dos conflitos armados sobre as mulheres, alertando que na maior parte dos conflitos os efeitos sobre as mulheres são muito mais devastadores. Por outro lado, chama também a atenção para o fato destas mulheres, apesar de serem vítimas, elas já demonstraram que podem ter um papel muito importante nos processos de negociação, promoção, reconciliação e consolidação da paz. Para fazermos este debate, eu tenho nesta sala 5 mulheres que vão trazer 5 perspectivas diferentes, mas sobre o mesmo assunto. E a pergunta orientadora para este debate é: qual é o papel das mulheres moçambicanas no caminho para a paz duradoura em Moçambique? Na sala eu tenho como convidadas, do meu lado direito, a senhora Letícia, que é representante da ONU Mulheres em Moçambique. Do outro lado tenho a Carlota, que vem da Organização da Sociedade Civil GIMS. Lá para fundo eu tenho a Egna Sidumo, que vem do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Joaquim Chissano. Do meu lado esquerdo eu tenho a senhora Lídia Chungo. A senhora Lídia Chungo vai nos trazer uma perspectiva do Ministério da Mulher. Ela é diretora nacional do género. E por outro lado nós temos a Olga, que vem também da Organização da Sociedade Civil, ICON, e vai-nos também trazer essa perspectiva das organizações da sociedade civil. Então é com estas mulheres que vamos hoje conversar à volta dos 20 anos da Resolução 1325, e eu vou começar pela representante da ONU Mulheres, que é o braço das Nações Unidas para as mulheres, e começava por perguntar qual é o significado deste instrumento legal, que é a Resolução 1325. Muito obrigada. A Resolução 1325 é um resultado de trabalho muito longo para governos do mundo, também para todas as agências das Nações Unidas e movimento das mulheres que são em todos os países do mundo. E como sabe, depois a Conferência Mundial de Beijing de 1995. Uhum. Depois de 5 anos, as Nações Unidas aprovou esta resolução no dia de 31 de outubro de 2000. Uhum. Esta resolução é uma manifestação de vontade de reconhecer que as mulheres são vítimas de conflitos, mas também mulheres são atores da paz. Por isso, esta resolução foi aprovada para mais de 100 países e o grande trabalho começou para elaborar muito plano de ação nacional para facilitar a sua implementação. Em Moçambique, o governo de Moçambique, através do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, com apoio das Nações Unidas, particularmente a mulheres, e o governo de Noruega e Islândia, aprovou esta plano de ação no ano de 2018. Uhum. E muitas atividades são a implementação
Eu tenho, nesta ocasião, para agradecer ao governo de Moçambique, para agradecer ao Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, mas também agradecer à Associação das Mulheres que são representadas aqui. Temos um grande movimento das mulheres no centro do país, no norte do país, mas também muito esforços para associações de jovens mulheres e muita colaboração com académicos. Por exemplo, universidades aqui em Tissar. Temos também uma boa colaboração com o Ministério da Defesa Nacional. E também que aderiu ao Plano de Ação também, em 2019. Sim. E eu penso que vamos elaborar, juntamente com o Ministério do Gênero, que está representado aqui, muitas realizações que já fazemos. Ok. Senhora Letícia, até para que possamos perceber um pouco mais sobre essa resolução 325, podia ajudar-nos a perceber quais foram os impactos desta resolução para as mulheres que residem em territórios com conflitos armados? Só em África nós tivemos a Serra Leoa, por exemplo, a Libéria, o Ruanda, de onde a senhora Letícia vem. Esta resolução, o impacto é diferente, dependamente do país. Por exemplo, no meu país, em Ruanda, como sabe, durante a guerra, durante o genocídio contra Tutsis em Ruanda, em 94, perdemos muito pessoas e muitas mulheres ficou viúvas, mas ele tem muito papel de reconstrução do país. E o governo de Ruanda, em colaboração com o movimento das mulheres, associação das mulheres, mas também muitas instituições da justiça estabeleceu diferentes mecanismos que permitiu o reconhecimento do papel das mulheres no processo de reconstrução, no processo de recuperação e no processo de reabilitação e no processo de aumentar a confiança entre diferentes grupos de população de Ruanda, mas também como resolver os conflitos familiares, os conflitos em sociedade. E um grande resultado foi a análise da lei para facilitar a participação política das mulheres nos processos. Em 99, organizou uma conferência internacional sobre a participação das mulheres nos processos de paz e o resultado foi que três mulheres participou na mesa da negociação sobre paz e segurança em Ruanda. Esta reunião foi na Kampala. As três mulheres ficam durante estas negociações. Mas o governo de Ruanda também estabeleceu um mecanismo nomeado Gachacha. Isso é um processo de resolução de conflitos tradicional do povo de Ruanda, não é? Sim, Gachacha, que permitiu a pessoas de viver todos, viver a coesão social, trabalhar juntas, ajudar. Ou seja, a reconciliação. Porque depois
nível de continuar a viver separadamente. Separadamente. Mas esta justiça agachacha permite a população de viver em coesão total. Sim. Mas o outro resultado é visível. É visível, sim. É visível. Mulheres em Ruanda representou 64% diariamente. Seu papel na tomada da decisão é muito grande. Temos também muito academia de paz em países e temos muito participação e engajamento de jovens e de pessoas que lidam a nível comunitário. A nível comunitário. Ok. Nós vamos passar para a Lídia, que é a Diretora Nacional do Género. Gostávamos de perceber quais são os avanços que esta resolução trouxe para a condição de vida das mulheres. Obrigada pelo convite. Se calhar, antes de falar dos avanços, a primeira expressão, portanto, do engajamento do governo foi ser signatário da resolução. O que significa que mostra o engajamento, portanto, do governo nos assuntos da paz e da reconciliação. E não só isso, mas a história nossa do país já traz este engajamento da mulher desde a luta de libertação nacional, em que a mulher esteve lado a lado, também à procura da libertação do país. Depois disso, sempre esteve a trabalhar no sentido de garantir que os direitos humanos sejam observados e particularmente os direitos humanos das mulheres. A própria Constituição da República, que é a lei-mãe, já indica o princípio de igualdade. Mas em termos da própria resolução e para conquistas, o que é que a resolução trouxe para as mulheres moçambicanas? Olhando especificamente para a resolução 1325. Principalmente, uma das formas de expressão foi elaborar o plano. O plano de ação. Este plano de ação envolve vários intervenientes, não é? Olhando as várias instituições em relação à manutenção da paz e não só olhar também para o envolvimento da sociedade civil e dar responsabilidades em relação à prevenção, não é? E não só a prevenção, o que tem a ver também com a legislação como tal, não é? Na área e olha também para a necessidade de trabalharmos de forma coordenada com várias iniciativas nacionais, não só ao nível nacional, mas ao nível comunitário principalmente. Este plano de ação já está a ser implementado? Este plano de ação já está sendo implementado e como ele orienta as várias instituições, também a elaboração de planos específicos, porque nós, como sabemos, o princípio é a transversalidade dos assuntos de género. Então, olhando para aquilo que são as responsabilidades de cada ministério, olhando para os desafios de cada uma dessas instituições, cada uma dessas instituições elabora o seu plano de ação. Tanto que olho para questões de defesa, que olho para questões mesmo de integração de género, e essas instituições também têm os seus planos, principalmente na área de prevenção. É preciso que haja uma socialização
destes princípios todos. Uma das coisas que a resolução impõe é que haja desenvolvimento de competências dessas mulheres que vão depois participar dos processos de negociação de paz, reconciliação e consolidação. Era importante perceber se esta questão do desenvolvimento de competências, primeiro de informação sobre a resolução, partilha de informação, depois sobre a formação dessas mulheres. Isso já está a acontecer? Está a acontecer, como eu dizia, em relação às várias instituições, a primeira ação, que é a socialização em relação à própria resolução, prevê a sensibilização, formações de curta duração, a capacitação e, para além disso, a criação de condições para que a resolução tenha espaço. Vou dar um exemplo em relação às condições em que as mulheres e os homens devem viver em relação à área da defesa. Então, criam-se condições para que as mulheres, estando nesta batalha da luta, também tenham condições em termos de infraestruturas, tenham condições em termos de informação e capacidade para saber o que fazer nessas situações. Temos a vantagem que a mulher, em termos de família, integração na família, ela exerce um papel fundamental, desde a família, em termos de garantia da paz, tranquilidade. É verdade que temos desafios. A violência, de uma forma geral, é um dos desafios e que colocamos como perspectiva, olhar para a violência como um assunto transversal. Ok, a violência, sobretudo a violência sexual e outras formas de abusos sexuais são também um dos aspectos que a resolução traz e chama a atenção aos Estados-partes. Mas, por outro lado, a resolução 1325 também fala da necessidade de conhecimento sobre o impacto negativo dos conflitos armados na vida das mulheres. A Carlota do GIMSE é alguém que tem estado a trabalhar na base, nas comunidades, com as mulheres. Muitas dessas mulheres já sofreram impactos de conflitos armados e eu gostava de perguntar à Carlota como é que o conflito tem afetado, em termos reais, as mulheres moçambicanas. Obrigada. Como disse, eu faço parte das mulheres do grupo de partilha de ideias de Sofala e também faço parte das mulheres do movimento da Marcha Mundial na região centro. O impacto dos conflitos na vida das mulheres podem ser vistos de maneiras diferentes, porque nós podemos encontrar as mulheres diretamente afetadas e as indiretamente afetadas. Mas era importante primeiro dizer que o grupo de mulheres de partilha de ideias e da Marcha Mundial, elas fazem esta reflexão a partir dos acampamentos solidários. E estes acampamentos solidários, de princípio, as mulheres organizaram-se com os seus próprios recursos e foram fazer visitas às mulheres que tinham mais sofrido pela guerra na área de Gorongosa nos anos 2014. E quando se foi para lá com alguns apoios de alguns parceiros do Fórum Mulher, foi encontrada uma situação muito crítica, que era esta questão do impacto dos conflitos nas vidas das mulheres. As mulheres que lá estavam, elas reportavam vários episódios a partir da violência sexual que elas sofriam nos territórios onde os conflitos ocorriam. Elas eram usadas como as fornecedoras da logística para os militares, com metas, que se não levasse mantimentos para um determinado quartel, a casa dela, a família dela seria afetada. Então, elas, nesse momento,
mandavam a logística e claramente elas estavam a apoiar aquela guerra, mas elas também não podiam denunciar. Não tinha alternativa. Havia episódios de mulheres que tinham perdido membros, perderam casas, perderam filhos, era muito sofrimento. E terminado este acampamento em 2014, nós mulheres começamos a pensar que era importante continuarmos a fazer estes acampamentos solidários, porque é um espaço onde as mulheres falam abertamente sobre si, falam dos problemas sem receios. No acampamento é criado um nível de confiança, de intimidade. E por essa via, continuando, que depois os acampamentos continuaram, nessa altura nós não conhecíamos a Resolução 1325. Eram apenas ações voluntárias em prol da solidariedade. Tu tens estado a trabalhar com as mulheres, tens estado a ouvir aquilo que são as preocupações delas. Muitas vezes nós não pensamos que as mulheres têm uma preocupação com a paz, têm uma preocupação com o conflito armado que acontece ali à volta delas. Eu gostava de perceber de ti que estás na básica, lidas com ela. Por que achas que é importante envolver as mulheres nos processos de negociação, reconciliação e consolidação da paz? Primeiro, é muito importante porque as mulheres têm um poder para criarem, para fortalecerem a paz a partir da família. E se o sítio onde elas estão há um conflito, elas primeiro são afetadas porque já não vão construir essa paz. Então, elas precisam de ser envolvidas em algum processo porque elas podem ter um elemento que contribua para a pacificação. Se elas conseguem fazer isso em casa, podem também influenciar para o país, para uma nação. E é importante que elas participem, principalmente as mulheres de base comunitária, aquelas que estão nos territórios onde aconteceu, porque as necessidades específicas, de cada elas grupo, as conhecem. Muitas vezes. Muitas vezes eu cheguei lá a pensar, porque embora eu esteja com elas, eu venho dos centros urbanos, eu cheguei lá a pensar que eu sabia tudo do que elas queriam. Muitas vezes pensamos isso. Mas quando cheguei lá eu percebi que toda a minha caixa que eu tinha não serve. As necessidades que elas têm são totalmente diferentes daquelas que eu tenho visto escritas, tenho pensado que são, e às vezes eu já trago, aqui vamos fazer empoderamento, vamos fazer isto, que não tem nada a ver com elas. Elas têm uma agenda específica que é o resultado de como elas viveram a situação. Então, nós achamos que é muito importante que todos os processos de negociação, de pacificação, as mulheres de base comunitária têm que estar lá, aquelas que passaram pela situação, porque elas podem fazer o historial e, à mesma altura, poderem reconstituir aquilo que vão ser as suas vidas. Queremos dar agora um exemplo, que é do processo DDR. O processo que estão agora em curso. Está a ocorrer agora e estamos num debate porque aquilo que a Resolução 1325 recomenda aos Estados e aquilo que o Plano Nacional de Ação Mulheres, Paz e Segurança também recomenda como ações, não estamos a perceber, não estamos a entender se isso está ou não a acontecer. Então, há aqui este questionamento, será que dentro da comissão que faz parte do processo DDR, foram incluídas as mulheres de base comunitária que podem reportar, que podem dizer das questões necessárias, específicas para elas? Essa questão das necessidades específicas das meninas, das raparigas e das mulheres consta também da Resolução 1325 e chama a atenção dos Estados para a necessidade de observarem essas necessidades. Eu vou, por isso, passar para a Edna, que é académica, que tem estado a fazer estudos à volta de paz e segurança. E o que eu queria perceber de ti era dos estudos
que o Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Quixizano tem estado a fazer, esses estudos são depois partilhados com os nossos decisores, com aqueles que tomam a decisão, com aqueles, por exemplo, que criaram o Plano Nacional de Ação? Há essa partilha, há essa apropriação destes estudos? Muito obrigada, Eva. No geral, todos os estudos que são feitos pela Universidade de Quixano ou pelo centro, que é um centro de estudos públicos, são partilhados com todos os nossos decisores importantes, quer seja o Ministério da Defesa, a Polícia e também com a sociedade civil. Claramente que mais do que uma partilha é um exercício de lobby também de trazer estas questões acima para que sejam de conhecimento da sociedade, para sensibilizar a sociedade a conhecer as temáticas sobre paz e segurança, mas também a terem um entendimento mais estruturado que possa ser a base para fazer advocacia ou eventualmente pedir que algumas das ações que não estejam a estar a correr dentro dos trâmites ou do entendimento que a sociedade tenha, possam ter este espaço, sim. Como é que como garantir que as necessidades das mulheres na base, aquilo que são as mulheres que vivem, que estão nas áreas de conflito, chegam àqueles que depois tomam as decisões? Como é que se faz isso? Como é que se deve fazer isso? Como se faz e como se deve fazer? Bom, é um processo muito complexo, porque não é de todo fácil encontrar ou falar com as mulheres. O melhor momento para falar com as mulheres em conflito, geralmente, é quando o conflito está a ocorrer. E, geralmente, quando o conflito está a ocorrer, estas áreas, às vezes, estão restritas e também não são seguras, nem para as mulheres que estão lá, muito menos para as pessoas que precisam ir lá ter. Nós temos a situação, por exemplo, dos deslocados. É um espaço onde, por exemplo, deslocados que saem das áreas de ataque, não só no centro do país, mas também no norte. Este é um espaço onde nós podemos ouvir as comunidades, podemos ouvir as mulheres sobre os seus desafios e depois trazer esses desafios para a sociedade. Mas o trazer não é entregar soluções prontas para o Estado, soluções prontas para o governo, mas é ter a oportunidade de dar opções ao governo, dentre tantas que possam existir, opções informadas sobre o que realmente está a acontecer no campo. Então, o trabalho de pesquisa, não só na área de paz e segurança, mas em todas as áreas com as quais nós temos estado a trabalhar, em particular, é um exercício justamente de buscar estas sensibilidades a nível de base e, em alguns casos, como também já tivemos a oportunidade de fazer, trazer a base para que ela possa, em outros espaços, partilhar a experiência que é vivida. Agora, por exemplo, em África, foi lançada agora, por exemplo, em África, uma campanha cuja ideia é trazer a base para o topo. Ou seja, as necessidades da base, as reivindicações da base, as preocupações da base para o topo, para dinamizar um pouco a implementação da Resolução 1325. A senhora Letícia quer falar um pouco sobre isso? O secretário-geral das Nações Unidas tem 5 ou 7 engajamentos sobre empoderamento das mulheres no processo de segurança e paz. Desse engajamento temos a recuperação econômica. A recuperação econômica é muito importante para ajudar as mulheres que são a nível local, para empoderar a mulher, empoderar a família. É muito importante. E agora temos esse projeto sobre mulheres, paz e segurança e fazemos atividades econômicas. É o projeto que está a ser desenvolvido com a Universidade Eduardo Mondlane? Sim, aqui em coordenação com... Sim, aqui em Moçambique. Já começou em província do Sofala, mas também em província de Cabo Delgado, no distritos de Palma, Montepuez e Mocimbo da Praia. Sim. Mas eu penso que a recuperação econômica vai juntas com a prevenção. A prevenção sobre violências, mas também a proteção das mulheres e a sua participação no processo de discussão, de negociação. Ok. Sim.
Ok. Muito obrigada. Olga ainda não falou, vem da ICOM, que faz parte, uma das organizações que integra o Fórum Mulher. O movimento das mulheres está, eu sei que vocês estão a acompanhar esta agenda atentamente, sobretudo o Plano Nacional de Ação desta resolução, e eu gostava de ouvir da Olga quais são os avanços e desafios que encontra ainda para a implementação desta resolução. Bem, obrigada, Eva. Bem, um dos avanços é que nós olhamos para a resolução 1325 de uma forma mais ampla. Nós começamos por definir a dimensão de paz e segurança na vida das mulheres, olhando para o corpo, para a mente das mulheres, até que ponto é que elas estão tranquilas, olhando também para o nível da família, até que ponto é que ela está segura e tem sossego, olhando para o nível da família, comunidade e o território onde vive. E nós focamos nas áreas extrativas, as áreas de militarismo, como é que vivem essas mulheres. Que são muitas vezes áreas de insegurança, que se tornam muitas vezes áreas de insegurança. E olhamos também para a questão da autonomia financeira, acesso aos recursos, aos serviços básicos, acesso a recursos e acesso a tudo que existe no território, né? Fazendo essa análise, nós verificamos alguns avanços, porque uma das coisas que aconteceu é que a sociedade civil participou muito na formulação de leis que protegem a mulher. E essas leis foram a lei da família, lei contra a violência, a lei contra os casamentos prematuros. Isso veio ajudar a dar um conforto às mulheres e a protegê-las de vários males. Então, olhando para aquilo que é paz e segurança da mulher, nós tivemos que juntar tudo isto. Mas também, para nós, falta juntar alguns aspectos, porque paz e segurança não é só ao nível comunitário e ao nível em comunidades onde existem conflitos ou comunidades extrativas. Também a mulher tem que estar em paz no seu próprio trabalho. As funcionárias públicas também têm que viver em paz e segurança. É o que está a faltar. As desportistas têm que estar em paz e segurança. As mulheres que têm profissões que sempre foram dominadas por homens também têm que estar em paz e segurança. Então nós ampliamos essa visão. E o que acontece é que houve avanço com as leis, mas as leis também ainda não estão sendo implementadas, que é um grande desafio. Outro aspecto que também merece um grande avanço, apesar de ainda haver algumas dúvidas no que diz respeito à participação e ao envolvimento das mulheres nos processos de negociação e consolidação da paz, que são as DDRs. Houve algum avanço, porque no primeiro DDR não havia mulheres, as mulheres não estavam envolvidas no primeiro DDR, mas as mulheres conquistaram espaço e elas já estão a receber, já estão a ser desmobilizadas e a receber a reintegração e os meios para se reintegrarem. Então, houve alguns avanços. É curioso isso, porque pareceu que se tinham esquecido que havia mulheres militares também que precisavam ser desmobilizadas também. Vocês trabalham com as mulheres, estão na organização da sociedade civil. Nós percebemos que muitas vezes, quando existem instrumentos legais, quer sejam nacionais ou internacionais, que são criados para garantir que as mulheres possam viver em melhores condições, muitas vezes esses instrumentos não são conhecidos por as mulheres. Elas não conhecem esses instrumentos. Vocês trabalham na base, na comunidade. As mulheres têm a consciência da existência da resolução 1325, sabem para que serve, sabem que podem usar este instrumento legal. Por exemplo, em alguns países africanos, como o Senegal, acho que a República Democrática do Congo, a Libéria, a resolução 1325 foi traduzida para as línguas locais e disseminada a nível das comunidades para que as mulheres se pudessem apropriar desses instrumentos. As mulheres moçambicanas, da base, elas conhecem esse instrumento, têm a consciência da importância que pode contribuir para melhorar as suas vidas? É interessante que, quando eu falei primeiro, eu disse que nós começamos com a ação de solidariedade com as mulheres que vivem mais nas zonas afetadas. Nós não conhecíamos a resolução 1325 em 2014, mas ela existia provavelmente desde 2000, há 15 anos. Desde 2000, sim. Sim. Não conhecíamos, nem sabíamos que existia.
mas nós já estávamos a fazer uma ação que estava dentro daquilo que é a Resolução 1325. Quando um dos parceiros, que foi a ONU Mulheres, participou de um acampamento, ele disponibilizou-nos os instrumentos. Nessa altura não existia o Plano Nacional Mulheres, Paz e Segurança. Sim, foi aprovado em 2018. E as mulheres, nessa altura, de base comunitárias, estas que têm participado dos acampamentos e que depois voltam para as suas comunidades e fazem oficinas de debate, de reflexão, elas começaram já nessa altura a falar do 1325. Eu me lembro que em Gorongosa, uma das companheiras que lidera o grupo das mulheres lá, ela foi para uma reunião onde não tinha sido convidada, mas que era uma reunião relacionada a conflitos, e ela levou a resolução. E ela disse, eu estou a falar disto. E ela apontava que aqui, no número 8, A e B, diz que as mulheres devem ser integradas, e eu vivo nesta área onde há um conflito, eu preciso de participar. Ela teve algum desconforto, porque os outros disseram, não, mas aqui você não foi convidada. Ela disse, eu tenho que participar, porque eu faço parte da comunidade. Então, queria dizer que a Resolução 1325, de facto, ela não é tão conhecida pela maior parte das mulheres, mas há um esforço para que as mulheres, principalmente as que vivem em áreas afetadas diretamente, conheçam. A partir dos acampamentos, nós criamos, ou foram criados comitês Mulheres, Paz e Segurança. E os comitês, um dos instrumentos que ela usa é a Resolução 1325 para debates e o Plano Nacional de Ação Mulheres, Paz e Segurança. Ainda é limitado o conhecimento, mas estamos a trabalhar no sentido de ampliarmos. Com esta discussão sobre o DDR, que o nosso objetivo é que as mulheres sejam envolvidas, não só as ex-guerrilheiras, mas que as mulheres afetadas, aquelas da comunidade que perderam a casa, perderam o marido, estão sem um membro, elas têm que estar lá no DDR, dentro do processo. Portanto, porque aqui é preciso percebermos, no processo DDR tem uma comissão. Nesta comissão a nossa pergunta é, estão estas mulheres, estão representadas essas mulheres? Porque quando se vai para lá, quem é que está a fazer? São ouvidas? Como é que isso está a acontecer? Esta é a nossa preocupação, porque isso está refletido na Resolução 1325 e está também refletido no Plano Nacional Mulheres. Paz Nacional de Ação. Isto é uma conversa, então se vocês tiverem opinião sobre o que a senhora Letícia tem algo a dizer sobre o que vamos fazer isso mesmo em formato de conversa, não entrevista, é mesmo uma conversa. Se uma fala e outra tem algo a dizer também, mas deixa-me também fazer um convite aos nossos telespectadores e aos Facebook também. Vocês podem interagir por nós através do Facebook da Fundação Frederic Ebert, que está também a ser partilhado para as organizações parceiras. Podem enviar as vossas questões e, na medida do possível, nós iremos responder a estas questões. Nós temos aqui na Fundação Frederic Ebert, que eu agradeço por ter acomodado este debate, colegas que estão preparadas para anotar as questões que são levantadas, os comentários, e nós então, à medida do possível, iremos interagir convosco. Portanto, estamos à espera que vocês participem. É um instrumento que é nosso, que é das mulheres, e devemos todos participar e contribuir para a implementação cada vez melhor. Senhora Letícia, por favor. Muito obrigada. Eu penso que o trabalho de sensibilização, o trabalho de disseminação desta planificação da Resolução 1325 é um trabalho muito longo, mas, como disse a minha irmã, a ONU Mulher apoia também formação das mulheres sobre a resolução de conflito e sobre... Não, ok, tudo bem, continua a falar. Os telefones tocam, é vida. Sobre essa Vamos continuar. Essa plantação.
essa plantação permitiu a cooperação sul-sul. Mulheres vêm de diferentes países e encontrou mulheres de Moçambique, norte de país. E nós pensamos que eles vão criar o efeito multiplicador que vai permitir a todas as mulheres aqui para compreender e ajudar também a comunicar outras mulheres sobre esta resolução. Muito obrigada. Edna, por favor. E que dentro desses esforços, neste ano em que completamos 20 anos, nós também dentro desses esforços de formação, em parceria com a ONU Mulheres e com outros parceiros, como a Embaixada da Islândia e da Noruega, também fizemos um curso sobre mulheres pais de segurança. Eu sei que está a decorrer agora esse curso, não é? Que está a decorrer agora com cerca de 150 beneficiários, maioritariamente quase 90% de mulheres, cujo objetivo é transmitir conhecimentos que são relevantes quando nós queremos discutir as questões de pais de segurança, que são conhecimentos que não são do conhecimento geral, que as pessoas não têm, e transmitir para que estas pessoas possam partilhar este conhecimento dentro das suas organizações, dentro de base, mas também dentro das suas instituições, na transversalidade das questões de género. Tem sido uma experiência extremamente importante, porque mais do que discutir as questões de género, são discutidas as questões de conflito, como é que as mulheres podem participar no processo de análise do conflito, do entendimento do conflito, quais são as ferramentas que são necessárias para entender os conflitos, perceber em que momento é que as mulheres podem participar, não só como mediadoras, como signatárias, a partir da base até ao topo, o que as mulheres podem fazer, o que é relevante entender, aprender, não só a nível local, mas também porque as questões de paz e segurança são discutidas e também implementadas a nível global. Então, nós trazemos todo este conhecimento global até ao local e transmitimos para as mulheres, e entendemos que ter cerca de 100, 150 beneficiários significa que o efeito multiplicador vai ser muito maior, as pessoas terão conhecimento. Nós estamos num contexto de conflito, estamos num contexto que é de conflito, apesar de ser também de construção de paz. Nós assinamos um acordo de paz no ano passado, que este acordo está em construção através do processo de DDR, mas também temos outros desafios, que são os ataques no centro e também a questão do terrorismo no norte. Então, este manancial de conhecimento precisa ser entendido pelas mulheres para que elas possam intervir de forma muito mais estruturada e, quem sabe, daqui a 2, 3 anos nós tenhamos mais mulheres com este entendimento e que estão nos processos de discussão, análise e até de negociação dos processos de paz, não só em Moçambique, mas em outros lugares. Ok, sim. Para além do conhecimento, nós deveríamos também trabalhar ao nível de base. Porque já tem o GIPS que trabalha ao nível de base, mas é preciso reforçar mais para áreas de conflito e mesmo para áreas extrativas. Então, ao nível de base, nós devíamos trabalhar mais a nível comunitário, devíamos criar núcleos de paz e segurança e integrar esses núcleos de paz e segurança a nível das instituições, porque tem que ser equilibrado o conhecimento e a prática. Então, os planos vão ser implementados mais na base do conhecimento e não na prática. Então, começamos e sempre há uma brecha que pode abrir para mais conflitos. Então, temos que ter o conhecimento, mas temos que ter mulheres firmes no terreno que consigam levar avante a agenda de mulheres, paz e segurança. O que achas que deve ser feito para que mais organizações trabalhem na base, ou para que o Ministério do Género, por exemplo, esteja na base? O que precisa ser feito? O que não está a ser feito e que deveria ser feito? Para mim é a integração, porque já existem grupos ao nível das comunidades. Seria, da mesma forma que nós integramos a questão, os assuntos de género, temos que passar a integrar os assuntos de mulher, paz e segurança. Nos grupos que já existem a nível de base, nas associações que estão trabalhando a nível de base. Então temos que integrar essa componente. Lídia, tu estás no Ministério do Género, que é um ministério que devia velar para a melhoria das condições de vida das mulheres em Moçambique. Como garantir que instrumentos como este instrumento legal internacional, que foi incorporado no ordenamento jurídico moçambicano, mas há outros instrumentos legais que as mulheres podem usar para garantir a melhoria de condição de suas vidas, para que os direitos humanos das mulheres sejam uma realidade? O que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito pelo Ministério para a disseminação dessa informação
Primeiro, é uma forma de empoderar as mulheres. Pensamos que não basta só termos um plano, sim, é preciso a monitoria, o envolvimento de todos, tendo em conta as responsabilidades que são atribuídas a cada um de nós. É por isso que o plano é multissetorial. Com esses instrumentos é preciso gradualmente olharmos para como traduzir esse instrumento a vários níveis. A forma como nós fazemos a divulgação a este nível não será a mesma forma que eu vou fazer ao nível comunitário. Tenho que traduzir o instrumento, é o que está sendo feito por vários intervenientes, de forma clara, porque falar do plano de ação, mulheres, paz e segurança, a sociedade civil toda ela não estaria em condições de perceber o que é isto. Então, com exemplos claros e em coordenação. Por isso, este espaço é um espaço que permite a divulgação do instrumento. Acredito que quem está a ouvir-nos a este nível consegue perceber. Mas quando vamos à comunidade, também é preciso utilizar as formas de organização das comunidades para, em grupos pequenos, traduzirmos isto. Estamos a falar de direitos das mulheres, estamos a falar de direitos humanos. Então, é muito difícil falar desses instrumentos sem irmos a olhar para a forma como nós estamos organizados no nível do país e garantir que haja esta integração e multissetorialidade nas ações. Ok. Nós temos a transmissão pela televisão por 1 hora, por volta das 10 horas nós sairemos da televisão, mas continuamos aqui por mais 1 hora e o debate continua a ser transmitido pelo Facebook. A senhora Letícia tem uma particularidade, ela é representante da ONU Mulheres em Moçambique, mas ela é ruandesa. E as mulheres no Ruanda, depois do conflito armado, longo conflito armado, que colocou os Hutus contra os Tutsis e com aquele genocídio conhecido por todos nós, devíamos conhecer pelo impacto que teve. As mulheres tiveram um papel muito, mas muito importante na resolução do conflito e, sobretudo, no processo da reconciliação. Pode partilhar connosco um pouco sobre a experiência das mulheres no Ruanda, para que possamos perceber, é bom trazer esses exemplos para que nós possamos perceber a importância que as mulheres podem ter nos processos de negociação de paz. Muito obrigada. Uma grande importância de participação das mulheres ruandesas no processo da paz é que agora mulheres são igual que homens. Quanto é tempo de ter uma decisão sobre o país e sobre a participação igual das mulheres jovens na missão de paz em outros países. Temos muitas mulheres República Centro-Africana, temos muitas mulheres polícias em Haiti, em muitos países africanos para ajudar no processo de paz e segurança. Eu penso que esse resultado igual de participação, de pensar e conciliar o governo está lá. Sim, sim. Muito obrigada. Obrigada, nós também. A nível da África, para além do Ruanda, nós temos também o caso da Libéria. Aliás, as associações das mulheres na Libéria estiveram no processo da negociação e da elaboração da resolução 1325, contribuíram para que hoje nós tivéssemos esta resolução 1325 que nós podemos usar. Eu vou passar uma vez mais para a Lídia, que vem do nosso Ministério de Gênero, e perceber nela qual é o papel que as mulheres moçambicanas podem ter no processo de paz duradoura para Moçambique. De que forma que nós possamos contribuir para que daqui para frente, estamos em 2020, nós possamos viver em paz,
possamos circular em liberdade pelo nosso país, livremente, seguras, protegidas? Primeiro, é importante que todas nós, as mulheres, tenhamos conhecimento dos nossos direitos. Para lutar, é preciso conhecer esta ferramenta que a legislação nos dá. Grandes desafios na implementação. Vou dar um exemplo em relação à violência sexual. Vou falar de raparigas, particularmente. Muitas vezes as nossas estratégias olham para as pessoas vítimas, mas esquecemos que há pessoas que estão por fora, que são responsáveis. A forma como tradicionalmente nós estamos estruturados, em que por vezes temos líderes, não é? Somos pais, somos líderes, ao invés de proteger as nossas crianças, as nossas raparigas, vemos a violência que acontece dos adultos, que podem ser pais, cuidadores, líderes comunitários, contra as raparigas. Então, é importante que haja esta consciência primeiro, né? Para lutar em relação aos nossos direitos. Mas é preciso empoderar também a mulher, porque muitas vezes as situações de violência encontram-nos desprotegidos economicamente, não temos como nos posicionar. E nós agradecemos a todos aqueles parceiros que nos apoiam para garantir que a mulher se sinta empoderada economicamente, financeiramente, através de projetos e programas para ela poder se firmar, não é? Pelos seus direitos. Então, existem várias formas, mas a primeira seria essa, de nós estarmos conscientes daquilo que são os nossos direitos, mas temos que encontrar um espaço em nossa volta para podermos lutar em relação aos nossos direitos. Então, esse trabalho que é feito em coordenação, governo, sociedade civil, parceiros, académicos, tem que olhar nesta vertente no sentido de a filosofia garantir que primeiro as mulheres tenham conhecimento de todos os instrumentos que existem para poderem ser e trazer. E como é que fazemos isso? Como é que garantimos que elas tenham conhecimento desses instrumentos? Divulgando os instrumentos, trazendo mais condições financeiras, os projetos que vão diretamente para as mulheres são formas, não é, de garantir o empoderamento. O empoderamento é a informação. A informação são as condições socioeconómicas que são criadas para ela poder se firmar. Então, é o que nós fazemos, olhando para as necessidades específicas das mulheres. Por isso é que a integração do género deve aparecer de forma verticalizada, assim, de forma transversal, em todos os programas de desenvolvimento socioeconómico. Os que estão na base, os que estão na formação, na área da saúde, na área de produção. Olharmos para a garantia dos direitos das mulheres a vários níveis. E, acima de tudo, é preciso garantir que nos órgãos de direção, chefia e poder, onde se tomam as decisões, as mulheres estejam lá presentes. E isto gradualmente está a acontecer. Não é? A própria plataforma de Beijing indicou como um dos pilares essa necessidade de trazer tanto mulheres a vários níveis de tomada de decisão, porque elas conhecem as próprias necessidades, conhecem as necessidades das mulheres para poderem apoiar na tomada de decisão em relação a Ok. A ser sujeita de direitos na questão de mulheres, paz e segurança acarreta muito sacrifício, porque à medida em que eu quero exercer o meu direito, eu tenho várias portas que se fecham. Então, falou de espaços, é preciso criarmos espaços que vão ajudar a esta sujeita de direitos a ter solidariedade. Por isso é que nós temos um conceito, mexeu com uma, mexeu com todas. O meu direito, eu compartilho com as outras e eu vou com as outras, nós todas juntas, para nós advocarmos o nosso direito, porque eu sozinha não consigo advocar o meu direito. Obrigada. Edna, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Estavas a sorrir? Não, mas é mesmo partilhar o espírito de que é verdade que ser sujeita de direitos, e mais do que ser sujeita de direitos, exigir que estes direitos sejam respeitados, é um exercício complexo que exige essa compartilha
de direitos que a Mas, Carlota acima estava de aqui a tudo, dizer. existe conhecimento sobre esses direitos. Claro. É que se eu sou mulher, se eu não tenho conhecimento dos direitos que tenho, não tenho como cobrar. Né? O ponto de partida é conhecer esses direitos. Olha, para ser sujeita a direitos é muito difícil, principalmente em zonas de conflito, onde as minhas zonas extrativistas, onde as mulheres nem sequer se apercebem que têm acesso a direitos. é exatamente isso que falávamos. A Olga trabalha na indústria extrativa, nós vamos poder ouvir um pouco sobre o impacto na indústria, nas mulheres que estão nas zonas da indústria extrativa, mas vamos fazer isso daqui a mais um bocadinho. Nós vamos sair agora, vamos fazer um pequeno intervalo, para que as minhas convidadas possam passar por um copo de água. Pelo sorriso da senhora Letícia, está claro que há necessidade para isso. Agradecer aos telespectadores que vieram acompanhar-nos pela TVM, por todos os lugares onde o canal da TVM está. Nós vamos continuar aqui por mais uma hora, mas vamos continuar a fazê-lo pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook da Fundação Frederic Ebert, pelo FES. Então, daqui a mais um bocadinho voltamos para continuar a conversar e estamos à espera que vocês participem. Até já!